Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Nós estamos vendo o quanto esta carta nos explica, nos ensina a respeito da justificação, a doutrina da justificação. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 20 até o 28, que está escrito assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amados, aqui fica bem claro quando nós lemos todo o capítulo 3, deixa bem claro que toda a humanidade, tanto gentios quanto judeus, vale lembrar aqui, amados, que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, estava ali vivendo na igreja primitiva, formada inicialmente por quem? Pelos judeus. Os judeus achavam que Deus era apenas o Deus de Israel, que Deus não demonstraria a sua graça e a sua salvação para com todos os povos. E aqui o apóstolo Paulo vem explicando que toda a humanidade estava debaixo de condenação, debaixo de morte por causa do pecado original, todos estavam destituídos da glória de Deus, e a única fonte de salvação, de justificação, ou seja, a única forma do ser humano se tornar aceitável, justo diante de Deus, é por meio da fé na obra de justiça efetuada por Cristo Jesus. Não tem outro meio. Não é pela obediência à lei, tanto que nós lemos ali no versículo 20, que é mediante a lei que o homem se torna plenamente consciente do pecado. Então, o objetivo da lei não era fazer a justiça de Deus, efetuar a justiça de Deus, mas era tornar o homem plenamente consciente do pecado. Porque a justiça de Deus, ela produz vida. A justiça de Deus produz restauração. É exatamente a obra que Cristo Jesus realizou, trazendo perdão, restauração, regeneração, uma nova vida para todo aquele que crê. Então fica bem claro aqui que a justificação do ser humano nunca pode ser obtida por meio das suas obras, por meio de obediência à lei. Até mesmo a lei de Moisés, que foi entregue para o povo de Deus, mesmo obedecendo a lei de Moisés, é impossível ser justificado diante de Deus por meio da obediência à lei, porque a lei não tem o propósito de dar vida, a lei tem o propósito de tornar o homem plenamente consciente do pecado. Então é independente da lei, a justiça de Deus não depende da lei. Apesar da lei e dos profetas testemunharem, testificarem, profetizarem a respeito dessa justiça,
essa justiça se manifestou, uma justiça que provém de Deus, mas que não depende da lei, ou seja, a justiça proveniente da obra que Cristo Jesus realizou não depende da nossa obediência à lei, depende exclusivamente da fé em Cristo Jesus. Por isso que ali no versículo 28 o apóstolo Paulo escreve: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ou seja, não é por causa da obediência à lei, mas é por causa da sua fé em Cristo Jesus que o homem é justificado. Amados, aqui é o princípio da vida cristã e nós precisamos entender isso. Amados, nós precisamos estar alicerçados na verdade que nós acabamos de ver aqui, que o ser humano só se torna justo e aceitável a Deus por meio da fé, exclusivamente por meio da fé na obra que Cristo Jesus realizou. E isso às vezes nós olhamos e pensamos, é claro, Catiane, que é por meio da fé. Mas, amados, às vezes nós olhamos para isso de uma forma meio superficial, meio teórica. Não, todo cristão acredita que é por meio da fé. Mas na prática ele não vive isso. Porque lá no fundo a sua crença está uma crença misturada, uma crença que não está completamente elucidada, não está completamente à luz da palavra de Deus. É uma crença que está misturada com engano, com ensinos enganosos. Então nós podemos trazer a aplicação para a nossa vida diária. Amados, quando nós vemos, nós podemos olhar aqui, vou dar alguns exemplos. Quando nós notamos que nós começamos a acreditar que são as nossas obras, o nosso esforço, o nosso jejum, é porque eu oro 5 horas por dia, eu jejuo 3 vezes por semana, é a minha oração que é poderosa. Amados, esse tipo de vanglória está fundamentada num ensino enganoso, num ensino que acredita que a justificação vem por obediência à lei, por obediência a regras, por obediência a doutrinas. Mas a nossa justificação vem exclusivamente e somente pela fé na obra que Cristo Jesus realizou. Amados, nós podemos perceber que essa vida de aparência, apenas uma aparência religiosa, uma aparência de santidade, é uma vida fundamentada num evangelho corrompido, e o evangelho corrompido que eu digo é esse que se fundamenta em obediência a regras. Quando nós vemos pessoas que começam a julgar demais, não julgar no sentido de discernir, porque julgar no sentido de discernir é bíblico e o Senhor nos pede para termos esse tipo de sabedoria, para discernirmos as coisas. Agora, quando eu falo julgar no sentido assim, a pessoa se coloca em comparação. Eu sou mais santo do que fulano de tal. Por quê? Porque eu oro, eu jejuo, eu faço tal coisa, eu vou para a igreja em todos os cultos, eu isso, eu aquilo. Fulano de tal não. Fulano de tal não dá o dízimo, fulano de tal não faz isso, então ele é menos santo do que eu. Eu sou mais santo. Esse tipo de atitude, amados, é uma atitude proveniente de um ensino, de uma crença errada. Aqui nós aprendemos que a única forma de nós sermos justificados, ou seja, de sermos aceitáveis a Deus, justos diante de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Nós já vimos em Romanos capítulo 1 que essa fé, ela produz uma obediência, mas não é uma obediência para alcançar algo, é uma obediência que é fruto da nossa fé. Uma obediência que é fruto da nossa crença na suficiência de Cristo Jesus. São coisas diferentes. Então, quando nós olhamos em atitudes, muitas vezes dentro da nossa própria casa ou dentro da nossa comunidade cristã onde nós vivemos, um coração não perdoador, um coração que se vangloria das suas próprias obras, um coração que se enaltece, está fundamentado num ensino errado, que não é o ensino do verdadeiro evangelho.
Porque o verdadeiro evangelho nos torna conscientes de que a única fonte de justificação, de salvação, é Cristo Jesus. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é a obra de Cristo. Isso não significa que nós viveremos desregradamente, amados, mas isso significa que o nosso coração começa a se tornar um coração igual ao coração de Cristo Jesus, um coração que perdoa, um coração equilibrado, um coração que vive de acordo com a vontade de Deus, um coração humilde, um coração que se rende, um coração ensinável, um coração que aceita a correção de Deus. Amados, quando nós lemos a carta aos Gálatas, tem uma parte que o apóstolo Paulo ele escreve, ele diz assim, olha, se vocês viverem governados pelo Espírito, vocês não vão satisfazer as obras da carne. Não tem como satisfazer as obras da carne se vocês viverem pela fé na suficiência de Cristo Jesus, pela fé na suficiência do que o Espírito Santo está fazendo em vocês. Agora, se vocês não viverem assim, vocês vão se devorar uns aos outros. Amados, é o que nós temos visto muitas e muitas vezes dentro de famílias, dentro de comunidades cristãs. Pessoas que se dizem cristãos se devorando umas às outras, mergulhadas na fofoca, na maledicência, na alegria em produzir tormento um para a vida do outro, na alegria em causar confusão, em causar contenda. Ao invés de pessoas que são pacificadoras, nós temos visto cada vez maior um número de pessoas contenciosas, iracundas, que se iram facilmente, que falam tudo o que acham que tem que falar. Amados, tudo isso provém, sabe do quê? De um fundamento errado. Se a raiz da nossa crença estiver errado, os frutos que se manifestarão serão frutos que, na verdade, são obras da carne. Agora, se a nossa fé, se a nossa crença for uma crença correta, assim como nós estamos aprendendo aqui em Romanos capítulo 3, que a única fonte de salvação, a única fonte de justificação é Cristo Jesus, por isso que está escrito ali, então onde está o motivo de vanglória? Ou seja, onde está o motivo de eu me orgulhar? Ele é excluído. Mas é excluído em que princípio? Na obediência à lei? É porque eu obedeço à lei, então eu posso me tornar justo? Não! É no princípio da fé. É porque eu creio na obra de Cristo Jesus, eu não vou mais me vangloriar de nada. Absolutamente nada. Eu sempre falo que a nossa verdadeira, uma crença verdadeira, um ensino verdadeiro, produz uma crença verdadeira. E uma crença verdadeira produz uma vida equilibrada, que não é governada nem pelo orgulho e nem pela vitimização. Agora, um ensino errado produz uma crença errada e as pessoas começam a acreditar que é pelo que elas fazem. E quando nós começamos a acreditar pelo que a nossa caminhada com Cristo, nós somos abençoados pelo que nós fazemos, aí nós começamos a entrar na vida ou de orgulho ou de vitimização. De orgulho quando eu me acho, mas eu faço tudo. Eu não bebo, eu não fumo, eu guardo os mandamentos, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por semana. Eu sou o bam. Eu sou espiritual. Aí o orgulho toma conta. Por quê? Porque a raiz da crença está errada. Uma crença fundamentada na obediência à lei. Ou então começa a se tornar vítima. Ah, coitadinho de mim. Eu não consigo, o irmão fulano de tal consegue orar tantas horas por dia, eu não. Eu sou um miserável, eu não consigo nada. Eu não consigo orar, eu não tenho disciplina para ler a Bíblia. Miserável homem que sou. Essa foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou lá no capítulo 7. Mas ele tem a solução para isso. Miserável homem que sou, mas glórias a Deus por Cristo Jesus, porque pela lei do Espírito de vida eu fui liberto da lei do pecado. Ou seja, amados, a obra justificadora que Cristo Jesus efetuou nos torna pessoas equilibradas, que não vivem nem debaixo do orgulho e nem debaixo da vitimização, que não se comparam com outras pessoas, que não acreditam nas obras da carne,
mas confiam na suficiência de Cristo Jesus. Esse é o aprendizado de Deus para nós hoje. Amados, nós precisamos depositar a nossa fé corretamente. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Somos justos e aceitáveis diante de Deus por causa da obra de Cristo. Isso gera em nós um coração grato, um coração rendido, um coração que diz obrigada, Senhor, pela tua obra santificadora, justificadora, redentora, perdoadora. Muito obrigada, Senhor. Eis-me aqui. Trabalha em mim, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. Eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Quando nós cremos de forma correta, nós entramos, mergulhamos no processo de santificação de Deus. Agora, quando nós cremos de forma errada, recebendo ensinos equivocados que exaltam a obediência a regras, quando nossa crença está fundamentada nisso, nós mergulhamos numa caminhada desastrosa. Porque aí nós começamos a entrar no orgulho ou na vitimização. E a caminhada com Cristo não é essa. A caminhada com Cristo é uma caminhada de equilíbrio, em que eu sei que eu não mereço, mas eu recebo. Eu sei que eu não mereço tudo que Deus fez por mim, mas eu recebo e sou grata, ainda que eu saiba que não há merecimento. Não é por mérito meu, é porque Deus me amou primeiro. É porque Deus foi iniciativa de Deus. Ele decidiu me amar primeiro. Ele decidiu se entregar por mim. E a minha resposta a essa prova de amor de Deus por mim é uma resposta de sujeição, de submissão, de entrega e de fé na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. E aí nós não seremos pessoas nem orgulhosas e nem vítimas. Nós seremos pessoas equilibradas, que admitimos quando erramos, porque erramos, amados. Erramos todos os dias. Não precisamos achar, ai meu Deus, eu errei. Não, errei, me perdoa, errei. E pronto. E também não criamos expectativas assim com as outras pessoas. Olha, aquela pessoa me frustrou, como é que pode um crente, fazer isso? Eu já fui muito assim, sabe, amados? Eu ficava, meu Deus, como que pode um cristão fazer isso? O cristão também erra. Eu tenho aprendido a admitir os meus erros, a admitir errei, me perdoa, errei mesmo, e a não mais ficar condenando as pessoas, me achando melhor. Nossa, eu jamais faria aquilo. Quando nós fazemos isso, é desastroso, porque a gente fala, eu nunca faria isso, na semana seguinte a gente tá fazendo. É terrível a gente falar isso. Então é melhor nós dizermos, Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, a minha fé está na suficiência de Cristo, para que eu leve uma vida que glorifica o Senhor. Eu não me comparo mais com as outras pessoas. Eu não olho mais para as outras pessoas com o objetivo de me comparar a elas, de ser melhor ou maior do que elas. Pelo contrário, eu olho para as pessoas com o amor de Deus. E aí eu começo a orar pelas pessoas. E aí nós começamos a ter discernimento sobre como agirmos em cada situação, amados. Aí nós começamos a ter discernimento. E a raiz de tudo isso é o quê? É uma crença certa. Agora, se nós tivermos uma crença errada, toda a nossa vida será errada. Se nós cremos que a nossa justificação, ou seja, que Deus nos ama e nos abençoa porque nós fazemos algo, pronto. Será uma vida desastrosa. Mas se nós cremos que já somos abençoados, que somos favorecidos por Deus por causa da obra de Cristo, que somos justificados por causa da obra de Cristo, aí sim nós mergulhamos com tudo na caminhada e no processo de santificação, em que a nossa vida vai cada vez mais glorificando a Deus. É o que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. À medida que nós contemplamos a Cristo Jesus, à medida que nós vamos reconhecendo que tudo provém dele, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dele. Vamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele. Por quê? Porque sabemos que a fonte da nossa justificação, a fonte de Deus olhar para nós e dizer assim, você é aceitável para mim, Catiane. Você é justa diante de mim, Catiane. Você é bem-vinda na minha presença, Catiane. Não é pelas obras que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. É pela obra de Cristo.
É pela obra de Cristo que eu sou aceitável a Deus. Que Deus olha para mim e diz: Catiane, eu te amo. Catiane, você é minha filha amada. Catiane, você é justa. Catiane, você é aceitável. Catiane, eu olho para você e eu me alegro com você. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço, mas é pelo que Cristo fez. E aí, quando nós entendemos isso, amados, nós começamos a levar uma vida equilibrada que glorifica o Senhor em cada detalhe do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, lá no nosso trabalho. Então, a minha oração hoje é que eu e você fundamentemos a nossa fé na verdade. A justificação, a obra de justificação, só é possível pela fé em Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui, antes de nós orarmos, ler de novo aquele versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não é pelo que você faz, mas é pela sua fé, pela sua confiança na obra de Cristo. E a sua e a minha confiança em Cristo Jesus produz obediência. Não é a obediência que produz a justificação. Isso é um ensino falso. Não é pela nossa obediência que somos justificados, mas é pela obediência de Cristo Jesus, que fez uma obra de justificação, e aí nós depositamos a nossa fé nele, em Cristo, essa justificação que Jesus Cristo realizou, efetuou e conquistou para nós, produz obediência. É diferente. Nós precisamos entender isso, amados. A nossa obediência não produz justificação, mas a justificação realizada por Cristo Jesus produz obediência. Aí é uma obediência ao Espírito, em humildade, em rendição, em intimidade com o Senhor, porque nós só somos conduzidos ao termos intimidade, ao ouvirmos a direção do Espírito para nós. Que eu e você possamos viver assim, possamos fundamentar a nossa fé na verdade e não em ensinos enganosos. Porque se a raiz estiver errada, toda a nossa vida estará errada. Mas se a raiz estiver certa, o fundamento estiver correto, toda a nossa vida será para a glória de Deus. Dia após dia, é um processo, né? Não é algo que acontece instantaneamente, é um processo. E aí nós vamos cada vez mais nos tornando dia após dia mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque se manifestou a sua justiça, uma justiça que não depende da lei, que não depende da nossa obediência, mas depende exclusivamente de Cristo Jesus, e nós a recebemos por meio da fé. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos depositar a nossa completa confiança em Ti, em cada detalhe das nossas vidas. Ah, Pai, uma vida de confiança e de fé na suficiência de Cristo Jesus nos leva a um caminhar que glorifica a Ti. As nossas decisões começam a glorificar ao Senhor. As nossas falas começam a glorificar ao Senhor. Tudo em nós começa a glorificar ao Senhor, quando de fato nós vivemos essa justiça. Justiça dada pelo Senhor. Obra realizada pelo Senhor. E nós a recebemos tudo isso pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos isso, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.